partir de agora, Momento da Palavra. Momento da Palavra. Olá, povo de Deus, povo lindo, povo querido, povo abençoado. Que bom podermos estar aqui mais uma vez, juntos para meditarmos na palavra do nosso Deus. Eu quero ler um texto do livro de Salmos, capítulo 1. A palavra de Deus, ela diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém, queridos? Aqui diz, querido, olha, não anda segundo o conselho do ímpio. Ou seja, o outro é que determina o seu caminhar. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio. O que significa ímpio, querido? No Antigo Testamento é uma pessoa desprovida de qualquer religiosidade. Uma pessoa provida de religiosidade, ela tem valores. E detalhe, não precisa ser evangélica. Uma pessoa desprovida de religiosidade, ela não tem valores morais, ela não tem senso de certo e errado. Ímpio, querido, está totalmente afastado de Deus. E nos dias de hoje, sabe o que é que nós estamos vendo? É que tem muita gente andando segundo o conselho do ímpio. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, Paulo vai dizer: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, querido, tome cuidado com quem você anda. Se você não anda com quem professa a mesma fé, talvez alguém vai dizer assim: deixa de bobagem. Ó, moça, você é tão bonita, está sem namorado. Deixa de bobagem, esse negócio de virgindade já era. Querido, tome cuidado, isso é um perigo, andar no caminho do outro, na opinião dos outros. Repare que o salmista ele continua dizendo: não se detém no caminho dos pecadores. Isso é, deixa o seu caminho para andar no caminho do outro. Isso é terrível. Sabe como é? Ele anda no seu caminho, mas anda segundo o conselho dos outros. E aí, com o passar do tempo, ele não ouve só os conselhos, mas ele passa a andar no mesmo caminho. Tem muita gente ouvindo com o ouvido dos outros, tem muita gente enxergando com os olhos dos outros. Pior, tem muitos que se dizem cristãos vivendo no caminho do pecador e vivendo em pecado. O salmista continua dizendo: nem se assenta à roda dos escarnecedores. Querido, entenda, se assentar à mesa para os judeus significa ter uma profunda comunhão. E assentar à mesa dos escarnecedores, ímpios, pecadores, são tipo de pessoas que estão longe de Deus. E quando você se assenta na mesa com eles, sabe o que vai acontecer? Vão zombar da tua vida, vão zombar da tua família, da tua fé. Aí, naquele meio ali, alguns vão dizer: deixa de ser bobo, para de dar dinheiro para pastor. De vez em quando eu fico olhando que tem muitos crentes que têm mais comunhão com o ímpio do que com o povo de Deus. Tem muita gente zombando de Deus. Aprenda, querido, que você tem que amar, mas muitas das vezes comunhão não. Tem muita gente se assentando na mesa dos escarnecedores. E aí, às vezes começa a reclamar da esposa,
E o conselho muitas das vezes do ímpio é o quê? Troca ela, uma outra. Talvez você diga assim, então pastor, o que eu devo de fazer? Para você não fazer tudo isso, medite na palavra de Deus. Nós vamos ver que Davi nos mostra duas maneiras fundamentais de se ler a Bíblia. Ele vai dizer, olha, antes o seu prazer, ele medita, né? Então, ou seja, primeiro, prazer. Então, querido, tudo aquilo que você faz obrigado, você não faz direito. Então você tem que ter o desejo, o coração ficar aberto, a mente aberta, meditar, ou seja, refletir, pensar, analisar. Porque tem gente que lê a Bíblia como se lê qualquer livro. Então, querido, leia e veja o que Deus quer falar com você. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, sabe qual o segredo de ler e meditar esse livro que muita gente deixa aberto no Salmo 91? Salmo 119, verso 130, a Bíblia diz, a exposição das suas palavras dá luz e dá entendimento das coisas. Então eu aprendo que quando você ler a palavra, você passa a ter entendimento das coisas. Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você pode andar sabendo por onde você está andando, por onde você está pisando. Você pode andar por caminhos seguros. Sabe por quê, querido? Ter prazer em meditar, porque a palavra purifica. Salmo 119, verso 9 e 11, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ei, meu irmão, minha irmã, você não quer andar na prostituição, na mentira, no adultério, medite na palavra de Deus. Sabe por que ler e meditar? Porque a palavra santifica a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 26 e 27, para santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ei, querido, deixa eu te dizer, na igreja tem que ter palavra. Sabe por que ler e meditar? Porque a palavra é fonte de fé. Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você quer afastar a incredulidade do seu coração, quer afastar o mal do teu coração, leia e medite na palavra de Deus, querido. Sabe por que ler e meditar? Porque a palavra, ela produz paz. Salmo 119, verso 165, muita paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Sabe o que eu aprendo, querido? Pode estar pegando fogo em tudo à tua volta, mas você diz, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia, aleluia. Sabe por que ler e meditar? Porque quando eu leio a palavra, ela confronta o meu estilo de vida. O escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e emoções do coração. Querido, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, não tem psicólogo, mas a Bíblia vai lá dentro e diz, olha, você está errado, tem que consertar. Ei, é o espelho da nossa vida. Aleluia. Sabe por que ler e meditar, querido? Porque ela é uma arma poderosa contra Satanás. Entenda, Jesus não botou o diabo para correr com fofoca, com conversa fiada, com pula-pula, não. A Bíblia diz que Jesus estava no deserto e como homem sentiu necessidade, sentiu fome. E a Bíblia vai dizer que Satanás tentou ele e disse para ele, Mateus 4:3, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Sabe o que Jesus fez, querido? Ele respondeu com a palavra de Deus. Jesus respondeu com Deuteronômio 8:3, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da sua boca.
Aí o diabo viu que Jesus estava usando a palavra, quis usar também. A Bíblia diz que ele leva Jesus ao pináculo da igreja e diz, Mateus 4,6, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos darás ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Repare, querido, que o diabo usou o Salmo 91, verso 11 e 12. Você que fica com a Bíblia aberta no Salmo 91, na cabeceira da cama, repare que o diabo usou ele contra Jesus. Mas o que eu acho tremendo é que Jesus não largou a palavra. Ele disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Jesus usou Deuteronômio 6,16. Aí o diabo não quis mais nada com a Bíblia, porque quando você usa a palavra, ele sai correndo. Meu irmão, o diabo não tem medo de Bíblia aberta no Salmo 91. Ele tem medo quando você lê a palavra, quando você vive a palavra, quando você pratica a palavra. Irmão, aí o diabo muda de estratégia e faz uma proposta para Jesus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9, que o diabo leva um monte alto e o mostra todos os reinos do mundo e a glória deles e diz para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas sabe o que eu acho lindo? É que Jesus não largou a palavra. Jesus respondeu com Deuteronômio 6,13, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aleluia. Queridos, talvez Satanás esteja te fazendo propostas que aos olhos humanos parecem bons, mas não é. Então, querido, use a palavra e coloque o diabo para correr. Sabe por que ler e meditar? Porque quem pratica a palavra é vencedor. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 24 e 27. A palavra de Deus, irmãos, quem pratica a palavra pode vir a tempestade, mas você já é um vencedor. Por isso que o salmista diz no Salmo 119, verso 97, ó, quanto amo a tua lei, a minha meditação todo dia. Irmãos, para terminar, eu quero dizer, se você ler e meditar e ter prazer nessa palavra, nós vimos o que ela produz na nossa vida. A consequência disso, quando você lê, medita e pratica a palavra, Salmos 1, verso 3 diz assim, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Querido, aprenda, árvore plantada junto a ribeiros é sempre forte. Pode vir o sol e mesmo no tempo de sequidão, ela é forte. Salmo 1, verso 3, a qual dá o seu fruto na estação própria. Que dá fruto na estação própria. Querido, não precisa roer a unha, não precisa perder noite de sono, não precisa entrar em depressão, a sua bênção vai chegar na hora certa. Salmo 1, verso 3, cujas folhas não caem. Sabe, querido, nós estudamos e aprendemos que a folha recebe a energia do sol e aprendemos sobre fotossíntese. Aprendemos que ela recebe alguns tipos de alimento, certo? Aquele que lê e medita, ela produz fruto. Salmo 1, verso 3, tudo quanto fizer, prosperará. Irmãos, com a tecnologia de hoje, tem gente que passa 3, 4 ou mais nas redes sociais, mas não consegue ler um capítulo da Bíblia. O diabo sabe, se você ler, meditar e praticar a palavra de Deus, você é um vencedor. E muitas das vezes a gente olha que tem muitos irmãos que não leem a palavra. Sabe? Você que não dá crédito à palavra, você é um forte candidato ao fracasso. Você é um forte candidato à armadilha do diabo. Repare, capítulo 1, verso 4, são como as moinhas, ou seja, perde o rumo. Tem muita gente assim. Salmo 1, verso 5, pelo que os ímpios não subsistirão, ou seja, vão ser condenados ao inferno. Sabe, querido, para terminar, ímpios, pecadores. Provérbios 2, 22 diz que os ímpios serão exterminados da terra. Salmo 1, verso 5, nem os pecadores na congregação
dos justos. Queridos, a verdade é que quem vive na prática do pecado não aguenta ficar firme na igreja, pois a igreja é lugar dos santos. Salmos 1, verso 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Irmão, minha irmã, Deus sabe por onde você anda. Ele te livra, Ele te guarda. Eu quero terminar dizendo, ame a palavra de Deus. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, querido, leia, medite e pratique a palavra de Deus. Porque tem muita gente se deixando levar por muitas coisas, porque não leem. A Bíblia vai dizer no livro de Oséias que meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando você lê a palavra, medite e pratique a palavra, porque assim você vai estar alicerçado na palavra e não vai ser nada que vai te impedir de receber a tua vitória. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se Deus falou com você através dessa palavra, compartilhe com outras pessoas em nome de Jesus, porque com certeza serão abençoadas também. Amém? Fique em paz, fique com Deus e até a próxima em nome do Senhor Jesus.